sei que os teus olhos, sempre atentos permanecem em mim. Cante para Deus. Os teus ouvidos, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, não de longe. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel. Levante as mãos e cante. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprir. Olha, assim, em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos para que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Espírito Santo nos ajude a nos aproximarmos do Senhor de coração. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Podem sentar no nome do Senhor Jesus. Podem sentar. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia, graças a Deus. Abra sua Bíblia, eu quero dar uma orientação simples. A maioria já conhece, mas ela é muito importante para a gente viver a vida cristã. Marcos, capítulo 11. Chame a Deus que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que é a tua vida. Chame a Deus que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Graças a Deus. Olhe para mim, por favor. Você, a maioria já conhece, mas é aquela orientação. Existem orientações que constantemente nós precisamos ouvir para a gente não esquecer
e deixar de viver, de praticar, de seguir. A vida pela fé nada tem a ver com emoções, sentimentos. Ela não depende de circunstâncias. Então Jesus, ele deu vários ensinamentos aos seus discípulos, também para aquelas pessoas que passaram a segui-lo, e elas ficaram registradas na Bíblia para ensinamento nosso, para que nós também soubéssemos como caminhar, como viver. Nós falamos aqui há pouco sobre um propósito de oração para que portas sejam abertas em vários aspectos, especialmente nesse propósito, especialmente, não é só para isso, especialmente para o aspecto econômico. Mas você pode fazer oração por muitas coisas que até sejam da vontade de Deus realizar, porque Ele será glorificado, você será abençoado. Mas nós podemos orar e, de repente, jogar tudo fora. Orar e jogar tudo fora, dependendo do modo com que a gente pensa, dependendo do que a gente fala, dependendo de como nós agimos. É importante lembrar que muitas pessoas neste mundo, erradamente, sem que precisem de Deus, elas imaginam que apenas tendo um pensamento positivo, tudo vai caminhar perfeito para elas. Elas não precisam nem de Deus. E isso está errado. A Bíblia ensina como nós devemos pensar. Mas o modo que a Bíblia nos ensina a pensar, é um modo baseado na palavra de Deus, em Deus. Então, como cristão, eu não posso viver me dominando ou me deixar dominar o pensamento negativo, de derrota. Eu estou sempre pensando em derrota, negativo, vai dar tudo errado, minha vida não vai mudar, porque esse tipo de pensamento não vai me abençoar. Então eu preciso aprender, como cristão, a condicionar a minha mente de acordo com a palavra de Deus. Então ele orientou isso para Josué, e não só para Josué. Então, peraí, eu passei a conhecer a palavra de Deus, agora eu estou seguindo Jesus. Tem que acontecer mudanças em tudo, na minha maneira de viver, no que eu pratico, nos meus atos, mas eu também tenho que aprender a pensar de acordo com Deus. A Bíblia fala e ensina também a respeito da nossa palavra, daquilo que sai da nossa boca. Está escrito que na língua, não é na língua no sentido literal do órgão, mas é o que essa língua profere. Na língua está o poder da vida e da morte, e cada um comerá do modo como, colherá do modo como a utiliza. Então, se por um lado não adianta ficar orando e sempre com a mente pensando negativamente, porque isso não vai abençoar. Porque como é que dois andarão juntos se não houver acordo? Quer dizer, Deus pensa de um jeito, mas eu continuo pensando de outro. Isso me abençoa. Não adianta orar
e viver abrindo a boca e também confessando derrota para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, como tem tantas pessoas que vivem. Porque esta palavra que a pessoa vive proferindo, ela também não tem a ver com as promessas de Deus. Então o cristão, ele tem que ter esse entendimento. Isso não tem nada a ver com o que se anuncia lá fora. Não, se você, olha, só os seus pensamentos positivos vai dar certo tudo na vida. Não tem Deus, o diabo engole essas pessoas. Com pensamento positivo, o diabo as engole também. Não, se você só falar coisa boa, a tua vida vai ser perfeita. Sem Deus, você vai falar coisa boa e vai viver em trevas, porque não crê em Jesus. Ora, então a gente tem que ter sabedoria. Então, a partir do momento que nos voltamos para Deus, nós também temos que ter a sabedoria de entender. Agora eu me voltei para Deus, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas eu também tenho que direcionar, condicionar a minha maneira de pensar, e eu também tenho que condicionar a minha maneira de falar, como também as atitudes, como também as intenções. Então eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Isso não adianta, trazendo aqui para o que nós orientamos no início, não adianta chegar lá no canto e, ó Deus, lembra-te de Paulo e Silas, o Senhor abriu as portas para eles e tal, abre a porta para mim, assim, 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 aí acabou a oração, cantou um louvor, agradeceu, aí daqui a pouco, quando encontra lá fora alguém fala, e aí? Ah, pô, minha vida é um fracasso, minha vida é uma miséria, minha vida nada dá certo. Aquela oração que foi feita lá, ela foi para o lixo. Se não foi para o lixo literalmente falando, ela se perdeu. Porque você falou com Deus uma coisa, e depois a tua palavra que sai da tua boca, expressa outra coisa. E acaba chamando a existência outra coisa. Quer dizer, eu venho aqui, a pessoa vem e fala com Deus, ó, abra as portas, lembra-te de Paulo, de Silas, tal, só abriu as portas e não sei o quê. Aqui, ela está pedindo, ela está orando, para que Deus lhe abra as portas. Mas ela sai dali, ela encontra alguém lá fora, e aí a tua vida? Ah, minha vida é mesmo fracasso de sempre. Minha vida é uma miséria, minha vida é um fracasso, nada dá certo para mim. Quer dizer, lá ela pediu para Deus abrir as portas. Aqui ela está confessando derrota, fracassos e chamando a existência o quê? Bênçãos. Hein? Não, aqui ela está chamando outra coisa. Tão importante a gente entender isso. Porque não adianta você fazer um esforço tremendo de um lado e você jogar fora do outro. Você jogar fora do outro. Ah, eu preciso, é um exemplo simples, bobo, mas bobo não, mas simples. Ah, eu preciso cuidar da minha saúde. Eu não posso engordar porque isso pode me trazer problema. Tem gente que engorda não porque come demais. Às vezes um problema orgânico, hormônio, às vezes o emocional, a pessoa engorda. Não adianta, vai lá, faz exercício daqui, exercício dali, exercício dali, exercício dali, para emagrecer. Depois, na hora que vai comer, meu Deus do céu, só falta botar a comida numa bacia. Porra!
come de um jeito desequilibrado. Aquilo não é almoço, não é um jantar, aquilo é sei lá o que é aquilo. Aquela comida daria para 5 pessoas, e a pessoa come tudo. Então, quer dizer, lutou lá, e por outro lado jogou fora aqui ou não, sim ou não? Por quê? Eu tenho que ter um equilíbrio também para comer. Ou estou comendo igual um boi, igual um touro. Só falta falar com o parente, a esposa, o marido, falar assim, bota na bacia o almoço. Pô, não vai. Então, espiritualmente, às vezes as pessoas plantam de um lado para querer ser abençoadas, mas às vezes, por outro lado, elas jogam fora. Jogam fora, às vezes, pelos pensamentos que elas alimentam na mente delas, deixam ter vida. Às vezes elas jogam fora por causa da intenção, às vezes elas jogam fora por causa das atitudes, às vezes elas jogam fora por causa das palavras. O que fala? E aí, o teu negócio? Vai lá, ora, para Deus abrir as portas. Eu fiz um propósito com Deus para Ele abrir as portas. Aí vai abrir o negócio, a loja começa, aí vem um vizinho de loja, de comércio derrotado, negativo, entra, e aí, fulano? Aí a pessoa o negócio está feio, eu já estou achando que eu vou fechar também. Então não adiantou nada lá, não adiantou orar e cantar louvor, e pedir para Deus abrir portas, porque com a palavra aqui, está jogando fora. Então Jesus deu um ensinamento simples a respeito do poder da palavra. Esse é um poder da palavra, não é o poder da palavra crendo na filosofia humana, como muita gente. Não é o poder da palavra confiando na sua capacidade, mas é um poder da palavra firmada em Deus, em uma fé em Deus. Então vou ler aqui, quase todos vocês já conhecem, versículo 20, Marcos 11, 20. O poder da fé, isso tem tudo a ver com a fé. A primeira ele fala sobre palavra, e ele finaliza falando de oração. São duas coisas aqui diferentes. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus disse: tendes fé em Deus. Jesus, ele já começa falando que isso tem a ver com a fé em Deus. Isso não tem nada a ver com filosofia humana. Isso tem nada a ver com conversa de coach. Isso tem nada a ver com isso. Ele está falando, tendes fé em Deus. Porque, em verdade, eu vos afirmo que se alguém disser, falar a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Amém? Olhe para mim, por favor. Depois para você separar as duas coisas. Uma coisa é a oração, outra coisa é o que fala. O que aconteceu num dia anterior? Eles andavam a pé, viajavam de barco, tal, mas muito a pé. E vindo com fome, cansados, Jesus viu uma figueira. Mas ele sabia que não era a época de fruto nela, mas ele fez de propósito. Aí ele foi lá e mexeu na figueira, nas folhas, aí não tinha fruto. O que ele fez? Ele usou o poder da palavra. Ele não fez uma oração, ó Pai,
Não foi isso. Ele usou o poder da palavra e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Ele usou a palavra e amaldiçoou a figueira. Virou as costas, eles foram embora, tal. No outro dia eles passaram no mesmo lugar e Pedro viu, caramba, o caramba é eu aqui, é costume. Não está escrito caramba ali, mas é mais ou menos assim. Pedro olhou e ficou surpreso. A figueira secou desde a raiz, ela secou totalmente. Aí Pedro disse: Senhor, a figueira que amaldiçoaste, ela secou desde a raiz. Jesus pegou isso, esse fato, para dar um ensinamento, dizendo: tendes fé em Deus. Quer dizer, tenha sua fé em Deus. Fé é o quê? Emoção, sentimento? Não, é certeza. Tenha sua fé em Deus, tendes fé em Deus, porque eu, não é o pastor, não é o bispo, não é o obreiro, não é o presbítero, porque eu vos afirmo, Jesus disse, eu vos afirmo, que a pessoa tendo a fé em Deus, se ela disser, ele não está falando de oração ainda, ele está falando de falar. Se alguém disser a este monte, o que é o monte que ele quis dizer? É como uma impossibilidade. Se alguém disser ao monte, ergue-te daí e lança-te no mar, isso é uma coisa impossível. Mas o que ele quis dizer? Se você tiver a fé em Deus e você falar, você usar a sua palavra, tendo a fé em Deus, ainda que seja por uma coisa considerada impossível, se você disser ao monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar no coração, se não tiver dúvida no coração, mas crer, tiver a fé, que se fará o que disse, assim será com ele. O que isso representa? Isso representa, isso significa que Jesus... tem gente que não crê nisso, tem gente que confunde isso, até pastores, confunde isso com a palavra em cima da filosofia humana, de que basta falar o que é bom, tua vida vai ser perfeita. Não tem nada a ver isso. Jesus falou que isso iria funcionar se a pessoa tiver a sua fé em quem? Em Deus. Se você, tendo a fé em Deus, disser ao monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será contigo. Isso quer dizer o quê? Então, tendo a fé em Deus, eu preciso entender também que eu posso usar a minha palavra. Você pode usar a sua palavra, tendo a sua fé em Deus, você pode usar a sua palavra para determinar, pela fé em Deus, que coisas aconteçam. Claro que vai acontecer o que for da vontade de Deus, o que for justo, o que estiver de acordo com a vontade de Deus. Nada a ver com a ideia humana, a filosofia humana, o que os coaches passam por aí nas palestras que fazem. Não, se você falar, só você confiando na sua palavra, há um monte de gente por aí que vive falando um monte de coisa, confiando em si, na sua própria força, não tem a fé em Deus. O diabo já engoliu a vida delas há muito tempo, elas não sabem. Então, isso quer dizer o que, bispo? Quer dizer que nós temos que, por um lado, entender que, tendo a nossa fé em Deus, a gente tem que usar a nossa linguagem, a nossa palavra, de modo que
possa abençoar, e ela tem poder. Ela tem poder. Ela tem poder. Ele usou para amaldiçoar. Você não vai, nós não vamos viver amaldiçoando pessoas. Mas muitas das vezes nós, com a palavra, nós temos que determinar, crendo em Deus, que determinadas coisas não aconteçam. Não aconteçam. Não aconteçam. Isso é possível. Às vezes você recebe uma notícia de que alguma coisa ruim está para acontecer, ou disseram que possa acontecer. O que você faz? Você diz glória a Deus? Não, você tem que dizer em nome de Jesus que essa situação seja repreendida. Está certo? Está certo ou não? Que isso seja repreendido. Isso não aconteça. Fulano virou a cabeça e o filho virou a cabeça, agora ele quer abandonar a esposa e tal. Aí você faz o que? Graças a Deus. A esposa dele, uma pessoa idônea, enfim, fez nada de errado, agora ele quer abandonar a esposa, aí você faz o quê? Não. Você fala, tá legal. Não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que esse demônio que está agindo na vida, na mente dele, querendo destruir essa família, seja repreendido. Você está usando a palavra, crendo em quem? Em Deus. No nome de Jesus. Muitas das vezes, em muitas situações, nós temos que usar a palavra para repreender. Para repreender. Para repreender, porque a nossa fé está em Deus. Então, se não houvesse o poder da fé, e se nós, crendo em Deus, tivéssemos uma palavra que não serve para nada, a gente tem a fé em Deus, mas o que a gente fala não faz diferença nenhuma. Então, você ia chegar aqui na igreja, a gente ia cantar, a gente ia ler, e eu ia dizer, vou embora. Não, o pastor diz, eu os abençoo, eu abençoo. Se há um espírito maligno, desgraçado de doença, às vezes a pessoa está doente, vai ao médico, não descobre o que é, faz exame, não dá nada, não é um problema emocional, às vezes tem um espírito maligno causando aquela doença. Então você, muitas das vezes, você tem espírito imundo, espírito de doença, saia desta pessoa, saia desta pessoa. Então, se o que a gente fala, ou que nós falarmos, ou o que falássemos, não tivesse nenhuma força, então o pastor vem e faz o trabalho de um professor. Ele chegaria aqui no culto e diria, bom dia, abra sua Bíblia, Jesus disse isso, aquilo, isso quer dizer isso, aquilo, está terminado, bom dia. Por que nós abençoamos? Hein? Por que nós abençoamos? Então Deus diria, vocês não falam nada. Jesus ia dizer para os discípulos, para os apóstolos, para os seus servos, vocês não têm que abençoar nada, porque a palavra de vocês não serve para nada. Vocês só explicam o que está escrito e mandam o pessoal embora. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Às vezes, hoje eu não fiz, às vezes eu chego aqui em nome de Jesus. Se existe um desígnio do diabo contra esta pessoa, que esse desígnio do diabo seja quebrado. Muitas das vezes o demônio está armando uma situação para destruir ou prejudicar um membro, um cristão, ou pessoas que não sejam cristãs. Por que usamos a palavra? Muitas das vezes para abençoar e às vezes para repreender. Porque ela tem um poder. Ela tem um poder. E vivemos situações diversas. O que a gente não pode é viver amaldiçoando pessoas.
amaldiçoando pessoas. A Bíblia diz: abençoai os que vos amaldiçoam. Então, por que a Bíblia manda abençoar quem nos amaldiçoa? Se a nossa palavra não servisse para nada, então a gente não faz nada. Não, abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Tem alguém se levantando contra mim, querendo me prejudicar, caluniar, me perseguindo, tal. A vontade nossa, natureza humana é o quê? É devolver com a mesma moedinha, ou não? A mesma, mas não é isso, não. Eu abençoo. Eu abençoo essa pessoa, eu abençoo essa pessoa. Às vezes a pessoa importuna, prejudica, estressa, causa danos. A pessoa só Deus, né? Mesmo assim, tu tem que chegar e dizer: Deus abençoa fulano, de coração. Por que a Bíblia fala: abençoai os que vos amaldiçoam? Porque tem um poder no que a gente fala, mas tem um poder para abençoar, mas também tem um poder para derrotar. Então não adianta ficar orando, vou lá no cantinho orar, orando, para Deus abençoar aqui, abençoar ali, abençoar lá, mas depois, quando a pessoa abre a boca, ela se derrota, ela chama a existência derrotas. Então a gente tem que ter sabedoria. Ó Deus, em nome de Jesus, às vezes para repreender. Fulano sofreu um acidente lá, em nome de Jesus. Que nada de grave, nada piore, nada, você está usando o quê? Poder. A palavra. Você está usando o poder da palavra. Se isso não tivesse valor nenhum, como alguns pastores acham que isso é besteira, então o cara tem que ser professor, então tem que mudar tudo. Então, a reunião do Espírito Santo domingo, aí eu chego aqui 9 horas e falo: bom dia, vamos cantar, a gente canta, mas agora senta. Está escrito isso, aquilo outro, para isso, para aquilo, por isso, por aquilo. Aí eu ensinei. Todo mundo fica de pé. Tchau. Bom dia. Mas o pastor não abençoou. Ele nem orou e nem abençoou. Não, nós temos que fazer as duas coisas. Então você tem que, todos nós, temos que ter muito cuidado com o que a gente fala. Muitas das vezes, nos momentos difíceis, os pensamentos ficam, ou querem, negativos, querem dominar. Você deixa aquilo ter vida. Está escrito que a boca fala o que está cheio, o quê? O estômago. A boca fala o que está cheio a orelha. Não, a boca fala o que está cheio o coração. Que coração? Espiritual, não é o físico. Então, se o coração espiritual estiver cheio de fé, está cheio de fé, sua palavra será de fé. Mesmo que as circunstâncias estão contrárias, você pode estar, tem nada favorável na frente, mas você vai ter cuidado com o que você fala. Não, Deus é Deus, Deus pode transformar, Deus pode reverter. Não, Deus vai abençoar, Deus vai fazer. Já viu quando acontece alguma coisa, sei lá, ruim? A diferença? Sei lá, alguém adoeceu, foi para o hospital, ou alguém está doente. Tem cristão, que chega só para despejar a palavra de morte. Aí se fulano tiver com isso, se tiver com aquilo, se tiver com aquilo outro, ele vem só para derrotar. Tem cristãos que vêm com uma palavra de fé. Não, Deus é Deus para abençoar. Não, Deus pode transformar. Deus pode... A palavra. Jesus
orava, passava horas em oração, ensinou sobre a oração, mas Jesus usava o poder da palavra. E ele trabalhou para ensinar os seus discípulos sobre isso. Por isso que ele aproveitou. Pedro, a figueira secou, mestre, olha, desde a raiz, olha. Aí ele ensinou, tendes fé em Deus. Porque eu vos digo, se você tiver fé em Deus, disser um monte de serra, falar. Ergue-te daqui, lança-te no mar, e você não duvidar no teu coração, mas crê que se fará o que diz, será com ele. Aí depois ele fala da oração, versículo 25. E quando? Aí é quando estiver orando, aí é outro assunto. Primeiro ele falou do poder da palavra. Está compreendendo, sim ou não? Sim ou não? Então, se um pastor, porque tem vários por aí, disser, não, esse negócio que a nossa palavra tem que ser de fé, os nossos pensamentos têm que ser de fé, a nossa palavra tem que ser de fé, e o pastor disser, não, isso aí não funciona, não vale para nada, isso é besteira, então vou dizer, cara, então seja um professor na sua igreja. Quando alguém te ligar e falar assim, ô pastor, tem um membro doente lá no hospital, você tem que visitá-lo. Então tu vai lá e falou o seu Joaquim, tudo bem? Tudo bem, seu Joaquim, tudo bem, tudo bem. E vai embora. Você tem que orar e muitas das vezes você tem que usar a sua palavra, o poder da sua palavra, para abençoar. Aí quando ele fala da oração, ele diz, se quando estiverdes orando, aí é orando. Agora ele está falando de oração. Se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Aí Jesus está falando, não adianta você orar também, quando você estiver orando, agora ele está falando de oração, quando você estiver orando, você está com mágoa contra alguém, você vai ter que perdoar a pessoa primeiro. Porque se você não perdoar a pessoa, Deus não te perdoa. Ele não te perdoando, um monte de coisa não acontece. Uma delas é que a tua oração não vai servir para nada. Pode ficar de joelho o dia inteiro. Está com mágoa. Vai orar o dia inteiro, não vai acontecer nada. Então, nós vamos orar. Lembre-se disso. Somos cristãos. Temos a fé em Deus, seguimos Jesus. Precisamos ler a Bíblia, obedecer a palavra de Deus. Mas nós precisamos cuidar da maneira como a gente pensa. Os meus pensamentos têm sido contrários a Deus, têm sido negativos. Não, tem que mudar a minha maneira de pensar. Eu vou me basear em quê? Eu vou me basear no coach que ouviu falando aí na internet? Não, pô. Eu vou procurar condicionar minha mente de acordo com a palavra de Deus. Como ele falou com Josué. Medita na minha palavra, pensa nela, dia e noite. Então eu tenho que começar a pensar de acordo com a palavra de Deus. Muito bem. E a boca? E a boca? E o que eu falo? Eu também tenho que cuidar do que eu falo. Não é viver mentindo. Não é viver iludindo. Não é viver assim. Não é viver assim. Está desempregado? Alguém chega e fala, o Joaquim de novo, se tiver algum Joaquim aí, não fica chateado não. E aí, Joaquim, está desempregado? Por enquanto estou, mas tenho certeza que em breve eu estarei trabalhando. Joaquim está sendo verdadeiro, e Joaquim está confessando o quê? Hein? Está confessando o quê? A bênção de Deus. Está certo? Está certo? Confessando a bênção de Deus. Então não é mentir. Está trabalhando, Joaquim? Aí o Joaquim confunde fé com mentira. Estou trabalhando, mas não está.
Está trabalhando onde, Joaquim? Não, numa empresa ali. A empresa ali onde, Joaquim? Fica para aquele lado lá. Mas como é o nome da empresa, Joaquim? Pô, esqueci. Então o Joaquim vai arrumando uma mentira para cobrir outra, para cobrir outra, para cobrir outra. Pô, não é mentir. É ser consciente da realidade, mas utilizar a palavra de maneira que abençoe. Amém? Que venha abençoar. Compreenderam, sim ou não? Sim ou não? Então Jesus ensinou sobre a palavra, o poder da palavra, firmada na fé em Deus. O poder da fé. E Jesus deu um ensinamento rápido, breve, sobre a oração, dizendo, ó, se você tiver alguma coisa contra alguém, quando estiver orando, você, tem uma mágoa lá contra não sei quem, você tem que perdoar, para que você seja perdoado, porque se você não perdoar, você não é perdoado. Em outras palavras, se você ficar orando, teu coração está sujo, está perdendo teu tempo. Então deixa eu só ler aqui rápido, para a gente terminar e orar. Provérbios 18, 21. Provérbio 18, depois de Salmos. É que dá umas climatizador vento aqui, eu tenho que me virar aqui. Bota um negócio em cima, bota o outro, mas não tem problema. Provérbio 18, 20. Do fruto da boca, o que é o fruto da boca? É a consequência, colheita do que você fala. Do fruto da boca se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Está certo? Está certo? Então, olha um pouquinho para mim. Do fruto da boca o coração se farta. É o coração espiritual. Do que produz os lábios se satisfaz. Olha um pouquinho para mim. Olha um pouquinho para mim. Tu já... Se você for assim, peça a Deus, pelo amor de Deus, para Ele te transformar hoje. Já viu aquelas pessoas derrotadas e negativas? Elas só abrem a boca para falar uma coisa negativa ou derrota, ou para criticar alguém. Tu chega perto dela, elas falam, pô, tu está gorda? Aí você não está gordo, mas ela fala, você está gordo. Mas se ela chega perto de alguém que não é gordo, ela fala, caramba, você está tão magra. Se o seu cabelo está preto, ela diz, esse cabelo preto é feio. Se você pintar o cabelo de loiro, ela vai dizer, esse cabelo loiro não ficou bem para você. Tem gente que só chega para... Não é espetar, é enfiar um negócio de churrasco, é aquele espetão mesmo. Ou então elas ficam assim o dia inteiro. Tu põe a comida, elas falam, essa comida está ruim. Se está um sol bonito, elas falam, esse sol esquenta demais. Se está chovendo, elas falam, mas está chovendo. Cara, não tem nada. Não tem nada de bom que sai da boca, não tem nada de bom que presta, não tem nada. Por quê? Porque é a Bíblia aqui. Do fruto dos lábios se farta o coração. Esse coração espiritual vai se fartando dessa coisa. Vai só se fartando disso. Tem gente que só fala de miséria. Só fala de miséria. Não, meu dinheiro acabou. Não, meu dinheiro está curto. Não, meu dinheiro não dá para nada. Daquilo que fala a boca, se farta o coração e se satisfaz. Em outras palavras, se não aconteceu a mudança, a pessoa só vai piorando, só vai piorando. Está com 40 anos, só fala negativo, só critica, só reclama. Quando tiver com 50, esse negócio piorou. Se chegar a 60,
Todo mundo quer correr de longe, quer correr para longe daquela pessoa. Com 70, ninguém aguenta. Com 80, as pessoas vão dizer, meu Deus do céu, já vem a dona fulana, já vem o seu fulano. Por quê? Porque do fruto da boca se satisfaz o coração. E isso acontece de um modo contrário. Se você começa a ter uma palavra de fé, Deus é comigo, Deus vai me abençoar, Deus vai transformar, Deus é Senhor, Deus vai restaurar, Deus é fiel. Se da sua boca vai saindo o que abençoa, o seu coração também, o que vai acontecendo? Ele vai se fartando disso. Ele se satisfaz e se farta. Por isso que tem gente que você se aproxima delas e você fala, pô, que beleza. Essa pessoa sempre tem uma palavra de fé, essa pessoa sempre tem uma palavra que abençoa. Tem gente que você fala assim, é bom estar perto delas. Tem gente que você fala, pô, se eu pudesse ficar 1000 quilômetros de distância, isso é uma beleza. Por quê? Porque vai falando, o coração vai se satisfazendo, vai se fartando, vai se satisfazendo, e aí vai. Ô bispo, eu estou com 40, estou com 30, só falo negativamente, só abro a boca para derrotar, só abro a boca para criticar, só abro a boca para botar defeito. Caramba, peça a Deus fazer um milagre em você hoje. Porque se não fizer com 41, tu piorou, com 42 tu piorou, com 50 ninguém está correndo de você, com 60 todo mundo quer fugir de você, com 70 ninguém quer distância de você, porque é péssimo você estar do lado de alguém que só abre a boca para negativo, 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 negativo e negativo. É péssimo. É péssimo. E tudo que elas vão fazer, elas vão arrumar um negócio negativo em cima. Se tu comprar uma roupa para ela, toma aqui a blusa. Bacana, legal. Dá certinho para ela. Ela vai dizer, essa blusa é ruim de vestir. Essa blusa é ruim de abotoar. Pô, cara, não tem jeito. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Não tem jeito, meu irmão. Não tem jeito. Pô, não tem jeito. Vamos orar. Senão os exemplos vão... Eu vou começar a dar exemplo aqui, a gente não vai acabar hoje. Vamos embora, vamos orar. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Porque quem estiver vivendo a fé, viva a fé. Eu quero orar e abençoar vocês. Feche os olhos, por favor. Ó Senhor nosso Deus e Pai. Jesus afirmou, Ele afirmou, que qualquer um que tivesse a fé em Deus e dissesse, falasse ao monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Não foram homens que inventaram isso, foi ele que afirmou. Eu creio nisso e muitos outros creem. Se há pessoas aqui, meu Deus, que não têm cuidado daquilo que fala, a boca tem confessado fracassos, derrotas, o que não abençoa, e tem chamado à existência o que não abençoa. Essas pessoas se arrependam profundamente, não aceitem mais isso, e que o Espírito Santo venha ajudá-las a buscar uma transformação no modo de falar, no modo de crer,
naquilo que elas dizem. O apóstolo Paulo, numa ocasião, ele não orou, mas ele falou. Ele disse para cristãos que Deus iria abençoá-los, e confessava para ele, como disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Paulo não estava orando, ele estava confessando, falando, usando o poder da palavra para dizer que Deus, segundo as suas riquezas em glória, iria suprir as necessidades daqueles cristãos. A nossa palavra, firmada na tua palavra, ela tem um poder para abençoar, para repreender. Ensina para cada um dos que estão aqui o que nós ouvimos. Nós te agradecemos, nós te glorificamos. Glorifique a Deus, adore a Deus, expresse para Deus, não apenas com lábios, porque só de lábios não funciona. Jesus disse que Deus procura os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade, com sinceridade e movidos por uma atuação do Espírito Santo. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu nome. Tu és o nosso Deus, não existe outro Deus. Os milhões e milhões de deuses que o mundo apresenta para nada servem a não ser enganar e iludir. Eles não ouvem como o Senhor ouve, eles não respondem como o Senhor responde, eles não operam, eles não cumprem palavras, promessas. O Senhor é Deus de eternidade a eternidade. Antes que tudo fosse formado, o Senhor já existia. Aleluia. O Senhor é o Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Tu és grande, infinito, poderoso, e através da tua palavra nos deste a fé, para que por meio dela pudéssemos ter vida, e vida em abundância em todos os aspectos. Ah, Senhor, aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração. Tu és o nosso Deus. Por muitas e muitas vezes, Davi, Moisés, homens e mulheres de Deus, confessaram com simplicidade: Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio e fortaleza bem presente, a nossa rocha eterna, a nossa garantia. Tu és o nosso escudo e o nosso sol, não simplesmente um sol natural, literal, que faz iluminar esta terra. O Senhor é mais do que isso. O salmista disse: porque o Senhor é sol e escudo para aqueles que nele confiam. Ó, exaltado seja Deus, engrandecido seja o nosso Deus. Nós te adoramos, nós erguemos, Senhor, as nossas mãos aos céus, para confessar
que Tu és o nosso Deus, para confessar que não existe outro Deus, para confessar que desejamos, acima de tudo, passar a eternidade na Tua presença. Ó, engrandecido é o Senhor. É o Senhor que deu o Seu Filho e juntamente com Ele nos deu todas as coisas. Glorificado seja Jesus, que veio, morreu por nós e venceu o pecado, o mundo, as trevas, a morte, o diabo, todas as coisas, e que nos tornou mais que vencedores. Ah, Senhor, aceite o nosso louvor. A Tua igreja ergue as mãos aos céus, e o Senhor sabe de onde parte o louvor sincero, em espírito e em verdade, e dele o Senhor se agrada. Ó, exaltado seja Deus. Dê ao Teu povo a Tua presença, dê ao Teu povo a renovação espiritual prometida para os que habitam em Tua casa. Dê ao Teu povo força sobrenatural para vencer as lutas que este mundo apresenta. Dê ao Teu povo força espiritual para que possa iluminar este mundo de trevas. Dê ao Teu povo desejo ardente de viver em comunhão contigo, esperando, Senhor, o cumprimento das suas promessas. Tu prometeste, Jesus, que foi e voltará, mas também prometeu, Senhor, que aquele que faz a Tua vontade, esses é os que entrarão no reino dos céus. Ó, exaltado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Nós cremos, Te adoramos, e há um exército celestial que Te adora, que Te glorifica. Exaltado seja o Teu nome. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém, de Jerusalém. Levante as mãos. Sou Tua noiva apaixonada, Tua noiva apaixonada, esperando, Te esperando para dançar. Levante as mãos e cante Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Vem saltando sobre os montes, vem saltando sobre os montes de Jerusalém, de Jerusalém. Cante, adore a Ele. Sou Tua noiva, Sou Tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, Yeshua. Cante vocês, Yeshua. Com mais fé, Yeshua. Yeshua, vem saltando, vem saltando sobre os montes de Jerusalém, de Jerusalém. Sou Tua noiva apaixonada, te
te esperando para dançar. Yeshua. Feche os olhos, batendo palmas para Ele. Yeshua. Yeshua. Levantem as mãos aos céus, feche os olhos, agradeçam por tudo que Ele fez, tudo que Ele faz, tudo que Ele há de fazer. Agradeçam por Ele nos ter trazido a sua presença em meio a tantas pessoas que ainda se encontram perdidas. Receba a presença do Espírito Santo. Você que tem um batismo no Espírito Santo, adore-o em outras línguas para a edificação da sua vida, para o louvor dele. Quando um cristão batizado no Espírito Santo adora em línguas, somente ele entende. Aleluia. Porque o Espírito Santo unido ao nosso espírito fala com Deus em mistérios. Aleluia, glórias. Samalai, arigara, samalai. Adore-o de todo o coração e receba a presença de Deus, sua força, seu poder, porque Ele é Deus, não há outro Deus. Digno é o nosso Deus de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor e exaltação. Ah, nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos. Renova-lhes a força, renova o teu povo, e que o teu povo tenha força para caminhar, continuar te seguindo fielmente, Senhor, e o teu nome seja glorificado. Aleluia. Exaltado seja o nosso Deus, nós te glorificamos. Receba a presença dele, receba o seu espírito e a sua força. Aleluia. Receba a presença de Deus. Vem, Espírito Santo, e abençoa o teu povo. Toca em suas vidas, encha-os de vida, encha-os do teu poder, da tua graça. Levanta servos e servas no nosso meio, dá a tua graça e os abençoe. Nós te glorificamos. Diga, nós te adoramos. Não há outro Deus. O Senhor é o nosso Deus. Nós te glorificamos. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.